Olá pessoal, como estão vocês? Espero que possam estar bem. Hoje eu venho trazer aqui a Bíblia hoje, fazer uma exposição bíblica. Na verdade, se isso aqui fosse uma pregação, seria uma pregação temática, eu creio que esse seria o termo mais correto. Mas o tema é correções, repreensões e disciplina, né? É um assunto muito importante, eu estou fazendo esse vídeo depois de gravar um áudio exatamente com o mesmo roteiro aqui. Estou buscando melhorar a qualidade dos vídeos, tanto na questão do áudio, do vídeo. Eu espero também poder ter uma didática, assim, com a permissão de Deus. Claro, graças a Deus eu posso estar aqui, mas espero poder fazer um conteúdo cada vez melhor para todos. Gostaria de começar aqui na verdade eu gostaria de fazer uma apresentação básica sobre o tema. Quando a gente vai tratar de disciplina, de correção, de repreensão, a gente pode fazer uma separação entre aquela que é a correção de Deus, a disciplina aplicada por Deus, a repreensão de Deus, e a correção que é aplicada por um outro, às vezes por um irmão, pelo pai, pela mãe, né? E às vezes é até uma forma de Deus corrigir um indivíduo usando de outro, para que possa, por exemplo, confrontar uma atitude dele através do outro, expondo a Bíblia, mostrando, você está errado por conta disso, né? E de várias outras formas. Por exemplo, o pai com o filho, né? Deus dá sabedoria ao pai para corrigir o filho da forma correta, né? E o capítulo que eu gostaria de começar aqui é o 15º, né? O capítulo 15 de Provérbios, né? E a cada capítulo de Provérbios, num geral, a gente pode ver ensinos sobre diversos temas diferentes, aplicações na nossa vida, o que é bom, o que é ruim, as ações, quais são as ações do tolo, quais são as ações do sábio, né? E é muito bom. Particularmente aqui no capítulo 15, nós também podemos observar esse fenômeno. Né? Esse capítulo não aborda apenas o tema que eu quero trazer aqui, mas eu creio que é um tema que eu identifiquei que é muito pertinente. Né? E eu separei aqui, foram 6 citações apenas nesse capítulo que tem alguma relação com esse tema. Eu gostaria de primeiro ler todas elas e depois começar a tecer alguns comentários. Primeiramente, vamos aqui, já nessa primeira página, né? Provérbios 15, 5. O insensato despreza a disciplina de seu pai, mas quem aceita a repreensão demonstra prudência. Passamos aqui para o 12, o versículo 12 agora. O escarnecedor não gosta de quem o repreende, nem procura a ajuda do sábio. Vamos para o 14. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros há êxito. Já aqui no de baixo, 23. O homem se alegra em dar a resposta apropriada, e como é bom o conselho dado na hora certa. E, indo para o final, dos versículos 31 a 33, aquele que ouve a repreensão terá a companhia permanente dos sábios. Aquele que menospreza a disciplina detesta a si mesmo, mas o que atenta para a correção aumenta em entendimento. A disciplina sábia é o temor ao Senhor. Portanto, antes de ser honrado, é preciso ser humilde. Eu não sei se eu li algum versículo aqui anteriormente que citou Adonai. É porque essa Bíblia aqui coloca Senhor como Adonai, apenas uma correspondência, porque é uma Bíblia chamada Bíblia Judaica Completa. É a Bíblia que eu uso aqui normalmente nos estudos, não é a que eu recomendo, mas é a que eu tenho aqui, é a que eu costumo trazer. Inclusive, verifiquem, leiam esses versículos na Bíblia de vocês e até comparem, pois há divergências, diferenças entre as traduções. Mas começando a comentar aqui, desde o primeiro, versículo que eu citei aqui, que trata, inicialmente daquela correção dos pais aos filhos, até quando se trata dos conselhos, na abundância de conselho há sabedoria, também é dito do tolo, do insensato,
né? Eu acho que aqui coloca como escarnecedor não gostar de ser repreendido. É incrível como vemos apenas em um capítulo temos tantas informações sobre um único tema. Eu acho que apenas fazendo uma análise muito simples aqui, e também no livro de Provérbios, podemos chegar a uma conclusão. O sábio é aquele que aceita ser corrigido. O sábio é aquele que busca por mais conhecimento. O sábio, inclusive, ama aquele que o corrige. Porém, o tolo rejeita a correção, não se interessa na correção e ainda odeia, passa a odiar aquele que o corrige, e não serão bons os seus caminhos não levarão a um bom lugar, né? Pessoal, é muito triste, é um problema muito grande quando o indivíduo, eu não estou me referindo a ninguém especificamente, pois isso vale a mim, isso pode acontecer comigo, pode já ter acontecido, muito provavelmente já aconteceu muitas vezes, quando o indivíduo ele acha que ele está com o sumo da sabedoria e da verdade. Então ele entra num debate, nem sequer levantando a hipótese que pode estar errado em algumas de suas colocações e algumas de suas crenças. Ele vai corrigir o outro, achando que está plenamente com a verdade. E quando é corrigido, não aceita exatamente pelo mesmo fato. Porque se ele crê estar com a verdade plena, não se corrige a verdade. Mas esse é um problema. Eu mesmo, quando eu trago os vídeos aqui, né? Por exemplo, até no... Eu não sei qual que é o nome aqui, né? Na bio deste canal, eu deixo claro lá que as exposições que eu trago aqui, não somente aqui, podem conter erros teológicos, filosóficos, erros de raciocínio. Não que, né, devamos usar da possibilidade do erro para fazer as coisas de qualquer jeito. Não. Mas devemos assumir, poxa, eu posso errar, eu posso me equivocar. E se eu fico cauterizado no pensamento, se ficamos cauterizados, se ficarmos cauterizados, melhor falando, naquele pensamento de que não erramos, de que estamos plenamente com a verdade, que conhecemos todas as nuances bíblicas e extrabíblicas, estamos impossibilitando a nós mesmos de crescermos em conhecimento e em sabedoria. Porque implicitamente estamos nos reconhecendo como sábios. Mas há mais esperança para o tolo do que para aquele que acha que é sábio. Afinal, sábio é aquele que já tem sabedoria. Mas tolo é aquele que precisa da sabedoria de Deus. Portanto, somos tolos. Não devemos agir como tal. Exatamente por sermos tolos, temos de buscar aquele caminho que nos tira da tolice e nos mostra a verdade, e nos conduz à sabedoria. Lembrando que todos os segredos da sabedoria estão escondidos, se é que a gente pode dizer assim, acho que é assim que a Bíblia coloca, naquele que é nosso Salvador. Portanto, estejamos aptos a receber correções. Repreensões, ensino. A sabedoria citada lá em Tiago é pura, é pacífica, cheia de boas obras e de misericórdia. É essa que devemos buscar. E aqui, né, não se diz, ao menos nessa tradução, deixa eu ver aqui, não é dito que no conselho temos êxito, mas sim que com muitos conselheiros temos êxito. Talvez isso esteja em outra tradução. Eu não sei se é por causa de ser outra tradução ou se é outro trecho de Provérbios. É dito que na abundância de conselho há sabedoria, ou seja, na abundância. Agora, se nenhum conselho nós aceitamos, como vamos ter abundância de conselhos? E é óbvio que quando temos abundância de conselhos, não necessariamente esses conselhos são iguais, e não necessariamente apenas um está certo e que só, apenas um deve ser ouvido.
Para falar a verdade, é bom ouvir até o mau conselho, na minha concepção. Às vezes, quando ouvimos um mau conselho de alguém, temos a chance de corrigir essa pessoa, de mostrar que não há sentido nesse conselho. Mas, e ainda demonstramos, ao fazer isso, demonstramos estar aptos a ouvir, a buscar entender o outro, ainda que ele tenha uma visão diferente da nossa. Eu estou pretendendo produzir um curso sobre a lógica na argumentação cristã, para trazer princípios morais da fé para os debates, identificação de falácias, o que é a lógica e muitas coisas. Mas eu sou muito contra os debates como muitos ocorrem hoje em dia, porque quando se vai ver o fruto desse debate, se é que a gente pode fazer essa analogia, muitas vezes é um fruto podre que desprezo, zombaria, ódio, divisão. Mas esse não é o caminho que somos enganados. Que somos enganados, não, que somos ensinados. As divergências são comuns. As divergências ocorrem, mas lembremos que o corpo de Cristo é indivisível. Não podemos dividir o corpo de Cristo pelas nossas divergências de pensamento. Não podemos criar uma intriga. Não podemos nos afastar do outro simplesmente pelo fato de que ele pensa diferente de nós. Temos a Bíblia para corrigirmos, inclusive eu quero entrar nisso, para corrigirmos quando é necessário, censurarmos, repreendermos, exortarmos. Mas a própria Bíblia nos ensina a respeito nisso. E olha que Paulo falou com judeus, Paulo falou com cristãos e Paulo falou com gentios. E ele usou de respeito nesses três casos. Ele usou de palavras duras, como podemos ver no momento com os Gálatas. Mas ele usou do respeito. E eu quero trazer uma palavra aqui, tanto para aqueles que... Na verdade, todos, né? Porque um momento se corrige num momento, outro momento é corrigido. Tá? Primeiro, aceitemos as correções. Se não for uma correção justa, temos a chance de expor isso. Não sejamos tão fechados, enclausurados em nossas próprias ideias, como se fôssemos infalíveis, pois quem o é infalível? Acho que nem essa colocação nem está certa. Mas quem é infalível? Algum de nós é infalível? Algum de nós não erra? Agora, exatamente porque erramos, temos, ao assumir isso, erramos. Temos o ponto inicial para buscarmos o acerto. Também não é, não, nós erramos, então vamos fazer tudo no erro. Eu já erro mesmo, quem não erra? Esse argumento também é totalmente ridículo. Né? Você não pode falar, não, quem não erra para justificar seu próprio erro. Mas não, exatamente reconhecendo, eu erro. Então, eu não vou desprezar o outro quando ele erra. Que eu ensine ele, que eu mostre ele do erro dele. E que eu saiba que poderia estar eu naquele lugar e que eu gostaria de ser tratado da forma mais caridosa possível. E, claro, com repreensão quando é necessário. E também, né, há aqueles que precisam, falando agora àqueles que precisam corrigir. Pessoal, não tenham vergonha, não se intimidem. Não pensem, não, não vou corrigir quando eu dever corrigir. Não pensem, ah não, ele vai ficar de mal comigo, ele vai achar ruim. Ele é meu pastor, ele é o meu cônjuge, é meu amigo. Não, não vou falar nada. O livro de Tiago nos mostra que aquele que sabe o certo a se fazer e não faz, comete pecado. Eu, na minha concepção, inclusive, isso pode ser se envergonhar do Evangelho, se envergonhar do nome de Cristo. Que quando Deus nos coloca o dever de corrigir um irmão, para que ele não continue em engano mortal, não continue em um pecado mortal e seja poupado da condenação que traz esse pecado, claro, não temos o poder de convencê-lo. Porém, conforme Deus deu essa responsabilidade a Paulo, que repreendeu os Gálatas, a Ezequiel, que repreendeu aqueles que estavam na sua época,
Eles tiveram de fazer isso. O que estava no limite deles e o que foi exigido deles, eles tiveram de fazer. Salvo engano, eu não trouxe isso aqui, né, no roteiro, mas para Ezequiel foi dado o encargo de corrigir aqueles do pecado. Né? E Deus cita um exemplo, salvo engano, o próprio Deus, dizendo para Ezequiel que se um homem estivesse em pecado, ele alertasse esse homem e esse homem morresse nesse pecado, ele seria culpado por isso. O homem seria culpado de morrer no pecado e Ezequiel não teria culpa. Agora, se Ezequiel não alertasse esse homem iria morrer no pecado, iria ser responsabilizado. Algo assim, ou ele somente iria morrer no pecado e Ezequiel seria responsabilizado por não ter alertado ele. Eu não acho que se envergonhar do evangelho é somente não assumir a fé, não assumir Cristo explicitamente e diretamente, em poucas situações. Quando se tem de defender a fé e não se defende e se cala, eu acho que isso é se envergonhar do evangelho, porque o evangelho nos ensina tudo que é correto. Quando uma pessoa está sendo oprimida, quando uma pessoa está sendo injustiçada, e é nosso papel defender essa pessoa, e não fazemos, eu acho que isso é se envergonhar do evangelho. Porque temos uma palavra, se não me engano, como é dito em Isaías 58, e o que é dito em Isaías 58 é amplamente reforçado no Novo Testamento, devemos defender o oprimido, o injustiçado, cuidar do pobre, do faminto, do necessitado. Fora tudo o resto que devemos fazer. Se eu me envergonho de fazer isso, estou me envergonhando do Evangelho. Porque tudo isso engloba aquilo que chamamos de Evangelho. Então, pessoal, aceitemos a correção quando é necessário e façamos a correção também quando é necessário. Eu gostaria, para encerrar Provérbios aqui, para eu poder prosseguir, citar Provérbios também, obviamente, né? 28, 23. Né? Quem repreende outra pessoa no final terá mais agradecimentos que o adulador. Novamente, quem repreende outra pessoa no final terá mais agradecimentos que o adulador. Não sejamos aduladores, bajuladores, aqueles que passam a mão na cabeça quando é necessário corrigir, pois isso não é amor. Eu já falei sobre isso. Suponhamos que eu esteja ali na Amazônia, isso é uma abstração muito grande, e esteja um rio perto de mim e por algum motivo eu esteja querendo pular nesse rio para tomar um banho. E tenha lá um nativo que fala meu idioma e sabe que aquele rio é cheio de piranhas. E piranhas, para quem não sabe, matam seres humanos, matam animais, são carnívoras. Né? Eu iria querer que esse sujeito me avisasse ou que ele me deixasse pular sem nenhum tipo de aviso? Tratemos os outros como gostaríamos de ser tratados. No final, quando corrigimos de forma justa, respeitosa e baseada na Bíblia, teremos mais agradecimentos do que aquele que apenas bajula, adula, mas deixa que os outros permaneçam em seus erros. E também agora, eu gostaria de ir para a segunda parte, que acho que é a parte mais importante. Essa primeira parte também engloba, está intimamente relacionada com a segunda, pelo que eu já citei anteriormente. Né? Deus pode usar pessoas para nos repreender, para nos corrigir, e também ele já instaurou o pai, corrigiu o filho, isso já é o que ele instaurou. Mas agora eu quero tratar diretamente das correções vindas de Deus para o indivíduo. Aquelas que muitas vezes nem envolvem não seria um meio termo, né? Uma pessoa ali para corrigir, por exemplo, um pastor, né? Mas quando o próprio Deus disciplina e corrige uma pessoa. Se não devemos rejeitar a correção dos homens, quem dirá de Deus? Porque as correções dos homens às vezes não são correções, são apenas acusações. Às vezes são injustas, são desrespeitosas. Agora,
As correções vindas de Deus são sempre justas e sempre verdadeiras. Não podemos de forma alguma rejeitá-las. Só um momento. E eu gostaria de continuar aqui, mas o tempo aqui de gravação está acabando. Então eu quero fazer uma parte 2 desse vídeo. E isso é até bom, porque eu faço um vídeo exclusivo só para esse tema. Aqui, na verdade, é a continuação do roteiro. É possível que eu possa fazer mais partes ainda tratando desse tema. Eu consegui terminar aqui Provérbios. E eu espero ver vocês, ou você que está assistindo. Espero que você possa acompanhar a parte 2 do segundo vídeo. Agora tratando especificamente da correção vinda de Deus e como devemos lidar com essa correção e como essa correção, essa disciplina que é vinda dele. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.